Vamos começar a falar de 26. É falar do senhor Cleitinho, já tá pensando em ser governador de Minas Gerais. E aí ele deu entrevista, falou poucas e boas, como por exemplo que ele não vai apoiar Bolsonaro, ele não é obrigado a apoiar quem Bolsonaro apoia, ou Bolsonaro indica. E aí, após ser cobrado por isso, o Cleitinho, ele atua da mesma forma que o Chiquinho, ele inventa uma coisa nova, ele se esconde atrás de algo e distorce o que foi dito para passar batido. Cleitinho, inclusive, acionou o perfil oficial do Senado para tentar passar pano para ele. Como é que pode uma coisa dessa, hein? Você tá vendo como isso daqui te mostra que quando os parlamentares da direita querem falar com a imprensa, eles falam, gente. Dentro de todo gabinete parlamentar, com certeza tem sempre alguém que é da assessoria de comunicação, que tem um bom diálogo com a imprensa. Por que Cleitinho não se moveu antes, de forma similar, para defender pautas importantes? Tá ali, ó. Cleitinho pede perdão a Bolsonaro e diz que a entrevista foi tirada de contexto. Não foi não, Cleitinho. Para de mentir, cara. Só pede perdão. Só peça perdão. Não minta, não. Quando os parlamentares de direita querem, eles arrumam entrevista em tudo que é canto. Ligou pro Capelli, pediu para ser entrevistado. Eduardo Bolsonaro perderia para a Lula em 2026, disse senador bolsonarista. Mas Cleitinho, na entrevista, ele falou que ele não é bolsonarista, não. Ele falou que ele não é petista, bolsonarista, ele é Jesus Cristo. Eu acho que essa manchete tá injusta, sabe? Acho que não vale a pena colocar bolsonarista porque ele não se classifica assim. E ainda mais atacando Eduardo, né? É meio incoerente. Mas enfim, Cleitinho afirma ser imprudente Eduardo se lançar candidato. O parlamentar sustenta que uma campanha presidencial demanda presença física no Brasil. Em conversa com a coluna, Cleitinho também avaliou que os nomes de Michele e Flávio, né, para a eventual corrida. Não acho prudente Eduardo ser candidato, até porque não está no Brasil. Ele perderia contra Lula. Pronto, Cleitinho é evidente. Ele já sabe do resultado. Ele não sabe como vai estar o Brasil no ano que vem, o que vai acontecer nesses meses, mesmo sabendo que a política de mês para mês a coisa pode mudar por completo. Ele não faz a mínima ideia, mas ele é evidente. E ele já determinou que Eduardo vai perder. E parece também que Cleitinho não consegue enxergar que muitas vezes não, sempre, existe também vitórias na derrota. A importância de realmente ter um candidato alinhado, né? Não que alguém queira perder, né? Mas eu acho que o Cleitinho deveria ter outro tipo de comportamento da entrevistas. Ele continua. Ele prosseguiu. A Michele Bolsonaro é um bom nome, mas temos que ter um Senado forte na próxima legislatura. Isso aqui é uma forma bonita de escantear a Michele Bolsonaro, né? Falando, não, ela vai ser senadora. Ou seja, tu não aceita também a presidente. Eles não têm maioria aqui no Senado, mas uma chapa com ela à presidência, seja como vice do Tarcísio ou do Ratinho, é uma chapa fortíssima. Assim, eu não acho que a Michele Bolsonaro deveria ser cabeça de chapa. Eu realmente não acho isso, mas o Cleitinho querer determinar qual a posição que cada um tem que disputar e vice de quem é meio duro, sabe? O cara não é ninguém e já tá querendo sentar na janela. Em relação a uma eventual candidatura de Flávio, a avaliação de Cleitinho foi mais concisa. Flávio é muito preparado, é extremamente preparado. O difícil de arrumar uma desculpa, né, Cleitinho? Cleitinho disse que mantém gratidão a Bolsonaro e que passou a ser atacado por influenciadores de direita, tal como são as coisas, né? Foi atacado após questionar a efetividade de Eduardo como postulante à presidência, e afirma que não votará necessariamente no candidato que Bolsonaro apoiar. Vocês acham, gente, que o Cleitinho falava de ataques ou de críticas? Vocês percebem como é que funcionam as coisas? Essa é a união da direita. Sempre que você aponta para um oportunista, ou ele se esconde atrás, né, de vamos unir a direita, ou está sendo atacado. Nunca é crítica. Nunca é crítica. Tudo que eles falam é aceitável, é conselho, mas se você fala contra eles, é ataque. Já ele fala que é um gabinete do ódio, manda te prender. Uma FIA coloca aqui, né? Lá de trás, muito antiga, das eleições. Cleitinho promete lealdade a Bolsonaro caso seja eleito senador. O candidato mineiro participou de comício com o presidente de Divinópolis e disse que para falar mal do presidente lá no Senado, vai ter que passar por cima de mim. Deus está vendo. Aí o Mafia diz, né? Tem senador mais descaradinho e picareta que o Cleitinho? Tem sim. Mas o mais traíra não tem não. Isso daqui não é homem. O Gil Diniz compartilhou uma postagem da Tsu que ela coloca um recorte um pouco maior, que o Cleitinho diz que ele não é bolsonarista, nem petista, ele é Jesus Cristo. E o Gil Diniz levanta um ponto que eu acho que para bom entendedor, minha palavra basta, né? Se o Gil está levantando alguns pontos, é uma espécie de pergunta retórica, né? Para não criticar, já criticando. O Gil está fazendo críticas, né? Também a possíveis candidatos em São Paulo. Vejamos pelo lado positivo. Cleitinho teve a coragem de externar sua ingratidão e sua independência, depois de ter sido eleito senador por causa do apoio do presidente Bolsonaro. Minha preocupação é com os candidatos ao Senado em São Paulo e no resto do Brasil, que silenciam nesse momento. Sobre a perseguição ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo e a todas as vítimas da perseguição política que sofremos. Se o pré-candidato não fala nada agora, que precisa do nosso voto, por que ele falaria depois de ser eleito senador em São Paulo, pela direita? Aí você para, pensa,
Veja os nomes que estão aparecendo na pista, né, como possíveis candidatos ao Senado. E eu acho que fica meio fácil de você entender quem que o Gil Diniz está endereçando as críticas dele, né? Mas o Gil não quer dividir a direita. Então o Gil não coloca nomes, né, Gil? Gil tem tempo. Gil tem tempo de estrada. Ele sabe que às vezes não adianta apontar o dedo. É melhor deixar aí e ver se as pessoas chegam a um tipo de